Estamos ao vivo, estamos ao vivo. Quarta-feira, dia 21 de janeiro. Estamos ao vivo. E hoje a gente vai falar uma conversa. Na verdade, vai ser uma conversa. Tranquila, tô aqui para responder as perguntas de vocês. O que você tiver de pergunta, traga, faça, interaja, porque eu tô aqui para responder. E a gente vai crescer juntos. Tô convidando o pessoal aqui. E coisas incríveis acontecem quando a gente tem coragem. Minha filha trouxe uma frase que eu achei sensacional, que ela tá repetindo com frequência. Quem se arrisca merece viver o extraordinário. Então vamos lá, estamos aqui para fazer uma vida memorável. Eu tô muito animada de vocês estarem aqui comigo. Quem vai assistir essa live depois também, já agradeço aí a sua audiência, já agradeço por você estar comigo nessa jornada, trazendo uma mensagem que gere valor para as pessoas, porque é tudo sobre isso. Olha, já estamos com muita gente. Oi, Jéssica, minha linda. Oi, bom dia, bom dia. Ó, nem deu 7 horas ainda, já entrei, né? Deixa eu ver aqui. 7 horas em ponto. Oi, Vi, que saudade, Rafa. Bom dia, meu Brasil. É tão bom falar pro Brasil, né? Pro mundo, na verdade. Minha linda, como você está? Olha, já clica no aviãozinho aqui embaixo, ó, e manda para quem vocês quiserem estar aqui com a gente nessa live. Tô dedicando esse tempo aqui pra gente falar de algo incrível. Eu trouxe alguns insights do livro Sem Limites. Coisas assim, gente, que explodiram minha cabeça. Coisas que me trouxeram uma outra perspectiva e eu quero trazer para vocês, eu quero compartilhar com vocês. E eu quero que vocês interajam comigo, eu quero que vocês façam perguntas, eu quero que vocês façam questionamentos, porque é tudo sobre isso. Cada live que eu fizer, eu quero abrir um pouquinho do que eu tô vivendo, das coisas que estão acontecendo, né, amor? Na nossa vida. Então, muitas coisas assim, portas que eu nem imaginava que eu poderia entrar foram abertas de uma maneira tão natural, de uma maneira tão sobrenatural. E quando a gente muda a nossa lente, a gente muda toda a nossa vida. E é sobre isso. Eu tenho uma missão que é trazer para vocês. E já vou começar trazendo essa história, contextualizando para vocês o que aconteceu. Deixa eu até colocar aqui o tema. Eu acho que a gente vai falar sobre ser sem limites. O que vocês acham? Então vamos já começar esse tema aqui. E assim, deixa eu fixar esse comentário. Então, olha, eu já quero trazer algumas coisas para vocês relacionadas a isso. O que é a gente mudar a lente, mudar toda a perspectiva da nossa vida. Quando nos encontramos, e isso, tudo que eu tô trazendo para vocês, não é uma coisa que tipo da minha cabeça, é algo real, comprovado, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora. Eu queria saber algumas respostas e eu não me conformava com é assim, porque é assim. Eu queria saber por que é assim. E não é o achismo, é algo muito mais profundo. Bora transformar a vida das pessoas. E é isso, a gente tá nesse propósito, né, amor?
E algumas coisas eu quis entender de uma maneira mais aprofundada, o que levava as pessoas, de fato, a terem as suas vidas transformadas, a quebrar suas correntes, enquanto algumas pessoas patinavam e não saíam do lugar. Porque eu queria viver algo memorável. Quem aqui não quer? Quem aqui quer viver algo memorável? Vocês já pensaram sobre isso? O que é memorável para você? O que é algo que você fala assim, meu Deus, se eu viver isso aqui, a minha vida valeu a pena? Vocês já se perguntaram sobre isso? Isso aí, Rafa. Vocês já se perguntaram? Porque no final das contas, o que vai ter valido a pena para você? O que vai ser algo que realmente você veja como significativo? E algumas pesquisas, algumas respostas eu encontrei ao longo dessa jornada. E como eu estava numa situação, gente, de patinar, não sair do lugar, não conseguir resultado, eu fiz uma promessa para mim mesma que se um dia eu achasse a resposta, eu iria ajudar as pessoas a encontrar essas respostas. De alguma forma eu iria ajudar as pessoas a conseguir essa resposta. E como que eu posso fazer com que outras pessoas tenham essa resposta? Encarar o desconfortável. Todo resultado que você quer está naquilo que você não quer fazer. Está naquilo que é desconfortável para você. E quando você encara isso, quando você assume e você faz aquilo que não é confortável, mas é aquilo que precisa ser feito, você está treinando o seu cérebro para ele quebrar algo, para ele quebrar uma coisa que muitas vezes ele não faria. É muito fácil a gente esquecer daquilo que a gente tem que lembrar. E o meu compromisso que eu assumi foi o dia que eu me sentir, porque é tudo sobre sentir. O dia que eu me sentir alguém ilimitada, eu vou levar esse conhecimento a outras pessoas. O dia que eu me sentir desse jeito. Abrir a câmera e vir aqui e falar com as pessoas é algo desconfortável. Vocês já tentaram fazer isso? Mas eu vou fazer. Acordar 4 horas da manhã, que nem eu e meu marido, a gente tem o hábito de acordar 4 horas da manhã, tomar um banho gelado. Eu não tô afim não, gente. Não tem um dia que eu vou dormir e eu falo, que delícia, amanhã eu vou acordar 4 horas da manhã e vou tomar um banho gelado. Não tem nenhum dia que eu queira isso. Mas eu sei que quando eu faço, a história que eu conto na minha cabeça é outra. Se eu fiz isso, cara, foi horrível. Hoje eu saí do banho, não, amor. Os outros dias que tava mais calor foi tranquilo. Mas hoje eu trepidava de frio. E eu falei, cara, se eu fiz isso, eu vou dar conta de fazer uma live top. Eu vou dar conta. Eu vou dar conta de entregar o meu melhor para as pessoas. Eu vou dar conta de palavras que saiam da minha boca sejam palavras que toquem o coração delas, que faça sentido na vida delas. E eu tô aqui para entregar isso para vocês. E pra gente poder contextualizar isso, eu quero que você conte aqui para mim nos comentários o que te limita, o que você sente que te limita. Ainda bem que eu tenho meu marido aqui para validar. O que você sente que deixa você limitado? Venci. Cara, quando você começa o dia vencendo, é sobre isso. Quando você começa o dia vencendo, o seu dia todo é diferente. E não era sempre assim não, meu povo. Eu vou revelar uma coisa aqui para vocês. Eu era daquelas pessoas que apertava o botão soneca até o limite. Até o limite. Despertava e colocava mais um pouco. Despertava e colocava mais um pouco. Sabe o que aconteceu? Algumas vezes, saindo atrasada, eu levei a cancela do meu condomínio. Por estar desesperada, com pressa, com filho, com rotina. Quem está aqui diante dessa câmera falando com vocês, não é alguém que nasceu rica, não é alguém que tem babá, não é alguém que tem, sei lá,
pessoas servindo o tempo todo, não, eu tive que quebrar algumas barreiras. Eu vim de um lugar que hoje eu vejo assim, ó, não estou nem perto da onde eu vou chegar. Não estou. Ainda tem uma jornada, eu reconheço, eu compartilho isso aqui com vocês. Eu sei que ainda tem uma jornada a ser trilhada. E quando eu olho para trás e eu vejo de onde eu saí, a minha infância, o que eu vivi, toda a escassez que eu, meus irmãos, a minha mãe, sozinha, com 4 filhos, passou. Quando eu vejo todo esse processo, da onde eu saí e hoje o que eu conquistei, mas o que foi preciso para a gente conseguir quebrar algumas barreiras, que a briga maior, depois que você entende, a briga maior acontece com nós mesmos, não é com mais ninguém. As outras pessoas são atores da vida que vai te ensinar a enxergar aquilo que você precisa para que você viva aquilo que você quer. E tem pessoas que se paralisam diante dos obstáculos. E tem pessoas que falam o quê? Treina o cérebro, acorda cedo e fala, cara, eu dou conta. Eu vou contar para vocês o vídeo, teve um vídeo que eu assisti ontem, que mexeu comigo, do Luciano, meu vizinho aqui em Balneário Camboriú, Luciano, dono da van, foram falar com ele sobre a estátua lá que caiu, né, num tom de crítica. E ele olhou assim e falou, cara, eu sou o maior descascador de abacaxi desse planeta. Eu tenho não sei quantas lojas, não sei quantos funcionários. Eu acordo com problema, eu durmo com problema e eu resolvo os problemas. Olha a mentalidade da pessoa. Aí você vê uma pessoa de mentalidade pobre, quer se livrar, não quer ter problema. Tem um problema, já fica apavorado, meu Deus, não acredito. Não, pera lá, o que é? Eu tenho aqui, o meu pessoal fala, ó, trouxe o problema, já venha com a solução. Tem que ser no mínimo 3 soluções para aquele problema, tá? Tenho esse problema, tá? Mas e daí, qual que é a solução? Porque o problema, beleza, eu já sei o problema. A solução, eu quero a solução. A gente precisa treinar o nosso cérebro a enxergar a solução e nos ver como os descascadores de abacaxi da vida. Porque a vida é isso, a vida é movimento. Nos ensinaram errado, que errar é um problema. Errar não é um problema. Errar significa que você está testando algo novo. Errar significa que você está fazendo algo diferente. E se as pessoas te criticarem por errar, que vai acontecer, tá tudo bem. Porque é desconfortável ver alguém que está tendo coragem de fazer aquilo que você não tem coragem de fazer. Então o que acontece? Crítica. Acontece crítica. A falta de coragem. Deixa eu ver aqui. Nossa, eu faço isso quase todos os dias. É isso aí. Falta de coragem, mentalidade, aprendendo muito com você. Valeu, Marcos. Valeu. Trepidando, né, amor? Sair do banho trepidando, mas é uma rotina que a gente percebeu. Ontem eu tava falando, hoje cedo, né, amor? No café da manhã a gente tava conversando uma coisa eu falei com meu marido uma coisa. Gente, eu atendo muita gente que, você vê, são pessoas muito bem-sucedidas na vida. E sabe uma coisa que eu percebi, um padrão? Não vou falar que é 100% das pessoas, mas é 90% das pessoas bem-sucedidas, que tem um semblante de que, nossa, é uma pessoa apaixonada pela vida. São pessoas fisicamente saudáveis. São pessoas que mostram, que treinam, que cuidam da alimentação. Hoje eu estava refletindo isso com meu marido cedo, falei assim, e incrivelmente apareceu isso no livro. Quando você parece que é tipo assim, como se Deus honrasse as pessoas que cuidam bem do veículo que Ele nos deu para experimentar a vida, que é o nosso corpo. Então eu cuido do meu corpo, eu cuido da minha saúde, eu treino, eu me exercito, eu me alimento bem, eu não ponho qualquer coisa dentro do meu corpo, eu seleciono aquilo e o poder que eu recebo com isso é grandioso. Eu melhoro a minha capacidade de pensar,
Eu consigo melhorar a minha capacidade de enxergar as oportunidades que acontecem. Aí meu marido até contou que houve um experimento com rato, onde um rato que era alimentado com açúcar, ele não conseguia chegar na ilha. Um rato que tinha passado por uma dieta, eles tinham cuidado e tal, o rato rapidamente achou a saída. Meu Deus, quando ele falou isso, eu falei, amor, então, ó, próximo hábito saudável, a gente já não tem isso, mas agora 100% cuidar dos alimentos que às vezes não são doces, mas têm açúcar, cuidar totalmente disso. Porque você já parou para pensar que o resultado que você quer está no desconforto que você não quer encarar? E você já sabe o óbvio. Oi, Ana, bem-vinda! Você já sabe o óbvio, mas o que acontece? Você não quer fazer. E é normal isso que você não quer fazer. É natural isso, e tá tudo bem. Mas o que acontece que vai te levar a fazer aquilo que você não quer é você estar numa atmosfera de pessoas que fazem aquilo que você não quer fazer, mas você tá vendo elas fazendo e tá tendo resultado, automaticamente você vai se colocar na mesma frequência. Tudo tá relacionado à frequência, tudo. Esteja no meio de pessoas que estão fazendo aquilo que você quer viver. Quer cuidar da sua saúde? Começa a andar com pessoas que treinam, faz academia, participa do grupo da academia, vão fazer alguma coisa, faz parte de grupos de network, faz parte, gente. Sozinho a gente não consegue nada, tá? Eu já vou falar para vocês, a gente mudou para Balneário Camboriú, eu, meu marido e meus filhos, e o que a gente fez? Ficou dentro de uma caverna. As coisas eram muito mais difíceis. A gente patinava, a gente ficava frustrado, quase tivemos que ir embora. As coisas começaram a avançar quando a gente começou a participar de grupos que tinham pessoas que estavam buscando viver uma vida extraordinária. Então, beleza, ó, vamos nesse grupo aqui, vamos nesse grupo aqui. E o que acontece com as pessoas? Elas querem resultados, mas elas se associam com pessoas que as criticam de uma maneira sutil, mas critica, nossa, tá sendo blogueirinha? Quantas vezes eu tentei fazer as coisas aqui na internet, mas eu me deparava com comentários, estava me associando com pessoas que me diminuíam, e isso de uma forma você pode achar que não, mas tudo é frequência, abala, te inibe. No outro dia você se sente paralisado, com medo, Aí aquelas vozes no seu cérebro, puxa, será que realmente estou ajudando alguém? Será que eu não estou pagando mico na internet? Será que isso está gerando impacto? Puxa, eu não sou tão boa assim. Essas vozes vão tentar te paralisar se você coloca combustível para que isso aconteça. Então, o que você quer? Faça o desconforto, primeira coisa. Segunda coisa, comece a andar com pessoas que têm o mesmo propósito. Aline, que pessoas, que lugares? Muitas vezes igrejas, algumas, eu não estou falando de religiosidade, tá, gente? Não é sobre religiosidade, mas pessoas que estão buscando desenvolvimento espiritual, porque são pessoas que realmente estão buscando uma evolução, e isso me ajudou muito, tá? Eu não vou mentir para vocês, porque eram pessoas que estudavam neurociência também, estavam buscando desenvolvimento espiritual, então foi um ponto. Outro ponto, pessoas, grupos de network, grupos na sua cidade deve ter consulta, grupos de empreendedorismo, de network, onde um patrocina o outro. Sempre seja interessante em se mostrar interesseiro. Tem gente que hoje vem falar comigo, Aline, preciso da tua ajuda. Pô, tem 1 ano, 5, sem falar comigo e vem falar comigo pedindo ajuda? Em nenhum momento me patrocinou quando eu precisei, quando eu estava na internet, compartilhou meu perfil. Gente, não faz sentido. O que você fez de valor? Qual foi o valor que você gerou para outra pessoa? Gere valor para as pessoas. Gere valor para as pessoas. É muito importante vocês fazerem isso. Gente, olha,
Eu vou tirar um print aqui da tela. Gere valor na vida das pessoas. Olha, tirei um print aqui. Que bacana, a gente tem bastante gente hoje na live. Faz toda a diferença. Faz toda a diferença. E a história que você conta na tua cabeça vai mudar tudo também. Tudo. Eu tô tão emocionada, tô tão feliz hoje de estar aqui com vocês. Tudo bem, Bel? Ó, clica aqui no aviãozinho, já compartilha essa live com uma galera, traz uma galera aqui para estar com a gente. Gente, a história que você conta na tua cabeça vai fazer a diferença sobre tudo. Vou contar uma experiência, vou contar uma história que aconteceu essa semana aqui. Acho que foi na sexta-feira da semana passada. O que aconteceu? Eu estava conversando com uma pessoa incrível, uma empreendedora que eu quero até trazer aqui para conversar com a gente. Eu vou trazer ela, ela é uma pessoa de sucesso. Ela é uma pessoa realmente encantadora. Tem mais ou menos a minha idade. E daí ela falou que ela estava fazendo tela mental, mentalização, manifestação. Aline, existe isso? Existe, tá? Eu tenho que te falar, existe de verdade, gente. Ai, mas eu não acredito. Problema seu, mas existe. A Bíblia chama de fé. Aí a gente pode encontrar como mentalização, como manifestação, como seja lá o que for, mas tudo significa a mesma coisa. A lei da atração é fé, nada mais é do que a fé. E aí você tá na frequência certa, vibrando na frequência certa. Aí essa pessoa chegou para mim e falou assim: eu tô fazendo a minha tela mental, a minha manifestação para ter um marido, meu sonho é casar, eu quero casar. Aí beleza, nossa, é isso aí. Eu vejo detalhes, como ele é, como tererê, como ele me trata, pipipi, popopó. E aí eu já vejo isso e eu sei que ele é desse jeito, é muito real na minha meditação, o meu marido, joia. Aí ao longo do dia a gente foi conversando, né? Outra pessoa aqui da equipe falou assim: porque para mim é difícil treinar e comer saudável. Oi, Dafi! Meu Deus, que alegria ter você aqui, minha lindona. A gente conversou ontem, né? E aí ela estava falando que ela tinha esse desejo de casar, mas ao longo do dia, quando uma pessoa da equipe falou: a minha rotina é assim, porque eu tenho um marido, porque eu tenho que fazer isso, ela falava assim: graças a Deus, para mim é tranquilo, porque eu não tenho marido. Porque marido atrapalha. Aí eu olhei pra cara dela e falei: mulher, tu não falou que teu sonho é casar, mulher. Tu tá sabotando teu próprio sonho. Ela: é verdade, eu nunca parei pra pensar nisso. Meu Deus, como vai dar certo? Como você vai conseguir manifestar algo se as tuas crenças te impede? Não vai rolar. Por isso que tem gente que fala: eu não acredito em lei da atração, eu não acredito em manifestação, eu não acredito na fé, eu não acredito que isso acontece. Tá, você tá perdendo tempo de viver uma vida de criador. Você tá vivendo uma vida como sobrevivente, porque é diferente. E eu quero depois trazendo isso aqui para vocês. Como que é uma vida de criador? É uma vida intencional, você decide as experiências que você vai ter. Só que qual é o desafio? Você alinhar pensamento com emoção. E na história que eu trouxe aqui para vocês, ela tinha um pensamento, ela tinha uma intenção. Mas as crenças limitantes, a emoção, o que ela sentia não estava alinhados, não tinha coerência. Gente, se vocês pegarem isso aqui que eu tô falando, a gente precisa, são 3 coisas: pensamento, sentimento e ação. Pensamento, sentimento e ação. Eu só consigo manifestação se eu tiver congruência. Que é o quê? Eu preciso ter todas essas coisas conversando. Eu quero casar. O exemplo da amiga, eu sou casada, graças a Deus, meu marido maravilhoso tá aqui, ó. Te amo, amor. Eu quero casar, o exemplo dela.
puxa, minha vida seria difícil com o marido. Não vai acontecer. Porque a emoção não está compatível. Quero casar. Minha vida vai ser muito melhor com alguém do meu lado. Minha vida vai ser incrível, dividindo, compartilhando. Dividindo não, compartilhar é melhor. Compartilhando a minha vida com alguém do meu lado. Legal, você já tem 2 pontos, ok? E aí vem um terceiro, a ação. Que a ação significa o quê? Está em movimento. Tudo, a vida é movimento. Não adianta querer, desejar e ficar trancado na casa. Eu amo Netflix, vou ficar aqui assistindo o dia todo. Vou trabalhar aqui, não vou me conectar. Não. Envolve o quê? A ação. Eu quero, eu desejo, agora eu estou em movimento. Vou me conectar com pessoas, eu vou conversar, vou estar atraindo, vibrando aquilo para que eu traga para minha experiência real. Certo? É simples? É simples. É fácil? Não é fácil. Porque você vai ter que lutar contra anos de uma programação que está rodando aí, durante muito tempo, tá? O que acontece? O que nós somos? Conhecimento básico de neurociência. O que nós somos? Imagine o nosso corpo como computador, tá? O nosso corpo é o computador. A nossa mente, as nossas emoções, o que está aqui dentro rodando é o programa. A gente tem um programa. E aí a gente tem o quê? O consciente. O que é o consciente? É a pessoa que está aqui controlando o programa, manuseando o computador. É isso. Então nós somos, uma forma metafórica aqui trazendo para vocês, é basicamente isso. Tem gente que tem a consciência ali na frente do computador, mas ela está basicamente em transe ali, ela está esquecida. Então tá o computador e só tá o programa rodando. Quando você avança, é como se a pessoa que está na frente do computador, que é a tua consciência, desperta, fala, pera lá, por que eu tô rodando esse programa aqui? Por que tem que ser assim se pode ser melhor? Vamos deixar isso aqui melhor? Em vez de estar rodando aqui no, um Windows XP, vamos colocar uma coisa que me permita experimentar a vida de uma maneira melhor. Vamos colocar uma coisa que me permita resultados que eu desejo alcançar. Puxa, até aqui travou, não avançou. Mas agora que a consciência, ela foi desperta. E aí agora você entende que sim, você pode mudar o programa. Só que mais uma vez você vai lutar contra anos rodando daquele programa. Então vai ter dias que você vai instalar o programa novo, mas aí o sistema volta ao programa antigo. E aí, qual que é o trabalho? O trabalho é você ficar consciente o máximo que você puder. O máximo que você puder, você ficar consciente. Você se pegar falando aquelas vozes que te paralisam. E esse é o trabalho? Pera lá. Por que eu tô pensando assim? Por que eu acho que dinheiro é difícil? Isso é um fato ou isso é uma crença? Tem gente que tá ganhando dinheiro de forma improvável. Tem gente que tá tendo resultado de maneira inesperada. Tem gente que tá vivendo cura milagrosa. Então isso é uma crença. Porque se tem gente que tá tendo isso, eu também posso ter? Pois é. Você nunca pensou dessa forma? Então, não tem gente que está tendo esses resultados? A ciência chama, tem um termo científico para pessoas que experimentam curas inexplicáveis, chamada de rendição espontânea, como se fosse uma cura espontânea do corpo. E por que isso acontece para uns e não acontece para outros? Porque são pessoas que conseguiram instalar um programa diferente. É tudo sobre o programa que você está utilizando. Então, quando você instala um programa diferente, você começa a ter resultados diferentes. E eu quero ensinar isso para vocês de forma prática.
de forma leve e tranquila. Voltando aqui o que eu quero dizer, vocês precisam estar em uma atmosfera que seja um solo fértil para o crescimento. E eu decidi criar uma comunidade, a gente vai ter um grupo de WhatsApp, 5 horas da manhã eu vou mandar um áudio de ativação para vocês. O que é esse áudio? É a meditação que eu e o meu marido fazemos todos os dias. Depois de acordar às 4, tomar banho gelado, meditar, e aí a gente vai trazer para vocês essas palavras, porque palavras são frequências. A Bíblia diz, Deus disse, haja, e Deus disse, tá tudo na palavra, porque a palavra tem poder, tá na Bíblia. Palavra emite frequência. A própria palavra de Deus, a Bíblia, nos diz que a palavra não voltará a mim vazia, porque quando você fala, você declara, você traz o resultado. Vai ser dia 1º de fevereiro, domingo, e tudo é intencional. 1º de fevereiro, por quê? Porque fevereiro é o mês que as pessoas abandonam as suas metas estabelecidas para o ano. Ai, beleza, eu quero ser fitness. Aí começa a academia, já vai em fevereiro, já ali no meio já vai parar. As pessoas decidem objetivos financeiros, decidem objetivos em relacionamento, de saúde, enfim. Mas fevereiro é o mês do ano mundial do abandono dos objetivos estabelecidos para a própria vida. Então a gente vai fazer o quê? Fevereiro a gente vai começar uma semana, vocês vão estar comigo, é um compromisso que eu quero assumir com vocês. Quanto vai custar? Não vou cobrar nada, nada. Eu não tô aqui para vender curso para vocês, eu tô aqui para transformar a vida de vocês. Eu tô aqui para te proporcionar uma comunidade de pessoas que estão buscando o mesmo objetivo. Vocês vão estar junto comigo para vocês mudarem os seus hábitos, o programa. Você só percebe que é difícil mudar, é desafiador mudar quando você tenta mudar. Porque o conhecimento, uma outra mentira que eu quero trazer aqui para vocês, né? Que errar é errado, não se pode errar, é uma mentira, erre e cresça com seus erros, aprenda e melhore. E uma outra mentira que eu quero que vocês peguem aqui como código para a vida de vocês é que vocês não mudam aquilo que vocês já foram. Vocês podem mudar sim, vocês podem avançar sim. É possível. A neurociência traz uma coisa chamada de neuroplasticidade. O que isso significa? Eu posso mudar o meu cérebro, eu posso mudar a minha realidade. Eu tô vivendo numa cidadezinha que eu não consigo sair do lugar. Chegam para um cara que é milionário, dá R$100 na mão dele e fala, você tem 90 dias para ficar milionário de novo, e o cara fica na mesma cidade que eu vivi, que eu tinha oportunidades iguais, que eu tinha tudo, mas eu não conseguia ver. Vem o cara do Neida e transforma a vida dele. Do Neida, ele fica milionário em 90 dias. Por quê? O que tem? Ele só sabe algo que você não sabe. Porque tem pessoas que estão experimentando curas milagrosas do Neida. E outras pessoas lutam a vida inteira naquele mesmo estágio e não avançam. Por quê? Só tem algo que ela sabe que você ainda não sabe, que você pode saber. E outra mentira que ensinaram, que conhecimento é poder. Eu vou quebrar isso aqui agora. É mentira. Conhecimento não é poder. Conhecimento é potencial poder. Ele só vira poder depois que você coloca em prática. Depois que eu comecei a estudar tudo isso aqui, eu falei, meu Deus. Ó, tem mais na minha casa, tá? Só alguns que eu tenho aqui no meu escritório. Aí você fala assim, beleza, conhecimento é potencial poder. Se eu coloco em prática, é poder. Quando eu aprendi tudo isso aqui, eu falei, agora minha vida vai mudar. Só que lembra que eu falei? Você tem que lutar com o programa. Eu decidi a minha intenção durante o dia, mas o que acontecia?
Era tudo errado. Nossa, eu vou ser uma esposa doce, eu vou ser uma mãe amorosa, eu não vou gritar, não vou reclamar, não vou... Só que durante o dia eu fazia tudo ao contrário. Eu gritava, reclamava, murmurava, e depois eu queria falar mal lá dos judeus quando estava no deserto, né? Saíram do Egito, eu falava, povo burro, saiu do Egito, tava lá no deserto, ai, que saudade das cebolas. Meu Deus, que povo burro, agora eles eram livres. Eles podiam fazer em 4 dias, mas eles levaram 40 anos, por quê? Porque era burro, ficava reclamando, murmurando. Eu faço a mesma coisa. Eu tô fazendo igual. E você reclama, murmura, não tá bom. Ai, mas por que fulano tem e eu não tenho? Ai, porque a vida é assim pra mim as coisas são mais difíceis. Você tá percebendo que você tá se mantendo no deserto? O conhecimento, isso aqui, ó, só tira você do Egito. Voltou? Estão me vendo? Tinha caído aqui pra mim? Tá tudo ok? Falem aí pra mim se estão me ouvindo. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Sim? Então, beleza. Tinha caído aqui pra mim, aparentemente, mas não caiu não. Tá tudo ok? Então, beleza. Então, ó, como eu estava fazendo a mesma coisa. Isso aqui só tira você do deserto. Você não chega à Terra Prometida. Isso aqui só tira você do Egito, tá? Conhecimento. Aí você saiu do Egito, agora você não é mais escravo. Você é uma pessoa consciente, você percebeu que tem alguém atrás do computador, que é a consciência, agora você sabe. Mas só vai ter valia para você, só vai servir para você se você colocar em prática, tá? Então você precisa colocar em prática, que é o que? As suas ações. As suas ações. É isso que vai fazer você colocar em prática e sair do deserto. Tem gente que leva 40 anos no deserto. Coincidentemente, eu tô na casa dos 40. Acho que eu fiquei uns 40 anos no deserto. E agora é hora de chegar na Terra Prometida. Tem gente que vai levar menos tempo. O que vai determinar o tempo? A resistência que você vai ter. Então eu tive isso aqui, beleza, saí do Egito, agora eu tô no deserto e todo dia eu tinha a intenção durante o meu dia e voltava o programa. Aí eu definia uma intenção e voltava o programa. Amanhã eu vou acordar cedo. Colocava o relógio para despertar e apertava o soneca. Aí ia de novo, não, amanhã vai ser diferente, apertava o soneca. Não, amanhã minha vida não ia. Sabe uma coisa que eu descobri? Muitos empresários que eu atendi ao longo da minha carreira, eu sempre trabalhei, tinha empresários que eu falava, gente, a ferramenta tá aqui. Como que a pessoa não faz isso? O óbvio, eu tô vendo que vai melhorar o resultado, vai melhorar o faturamento se fizer isso. Por que a pessoa não faz? E eu percebi que as pessoas, elas não mudam porque não querem. Elas não mudam porque elas estão ainda rodando um programa. E isso me ajudou até a ter empatia, sabe? Uma pessoa me trata mal, é grosseira comigo, isso melhorou em muito. Aí eu falei, meu Deus, olha o programa que essa pessoa tá rodando. Quantos traumas essa pessoa viveu para estar rodando esse programa. Então o que eu quero trazer para vocês? Conhecimento não é poder, conhecimento é potencial poder. E você vai precisar de coragem para recomeçar quantas vezes for necessário, para que você mude de fato e transforme a sua vida e alcance uma vida sem limites. Quantas vezes for preciso, você vai mudar. Caiu hoje, levanta. Levanta de novo. Levanta mais uma vez, levanta mais uma vez. E eu sou um exemplo vivo, eu sou uma mulher real. Não vim de origem abastada, muito pelo contrário, vivi uma escassez absoluta de tudo na minha vida, na minha infância, na minha adolescência. Saí da Bahia sozinha para dar uma perspectiva de vida diferente para minha mãe e para os meus irmãos. Lutei sozinha. Chorei na solidão por não ter ninguém que me conhecia.
Não ter ninguém para me segurar minha mão, ninguém para me dar um abraço quando eu estava me sentindo sozinha. Não tinha ninguém, não tinha nada, mas eu tinha um sonho. Vou tirar minha família da miséria, vou tirar minha mãe e meus irmãos de onde estão. E eu consegui. Foi fácil? Não foi fácil. Aí beleza, vida, casei, tive meus filhos, trabalhei bastante tempo como CLT. Foi fácil? Consegui vencer os programas? Não. Mas embora eu tivesse um ótimo emprego, embora eu tivesse uma família linda, que é a minha família maravilhosa, embora tudo isso, tinha algo em mim que falava, cara, eu não saí da Bahia, passei tudo que eu passei para chegar até aqui. Não, eu quero mais da vida. E é isso que impulsiona você a fazer o desconfortável. Foi isso que eu tocava aqui na minha cabeça, ao invés de falar, puxa, que eu já passei por isso, ai, não sou tão boa assim, não dou conta, ai, não vai dar em nada isso aqui, ai. Eu mudei o discurso. Toda vez que vinha essas vozes, eu rebatia. Tem um livro maravilhoso que eu indico para vocês, que é Mais Esperto que o Diabo. O que esse livro mostra? Você já parou para pensar? Lendo esse livro me veio um insight. Falou assim, meu Deus, será que o diabo que conversou com Jesus, essa voz, fala com todos nós o tempo todo? Nos desafia, apresenta atalhos, nos coloca em situação de desacreditar de nós mesmos e do nosso objetivo, do nosso propósito. E se todo dia essa voz que também falou com Jesus fala com você sempre? E Napoleão Hill traz nesse livro de uma maneira incrível, que como essa voz ela é sutil, como ela nos aborda de várias maneiras, tentando nos paralisar. E Jesus já nos deu a receita lá atrás, que o que eu tenho que fazer? Rebater. Você não pode, posso sim. Você não dá conta, eu dou. Isso é difícil demais para você, já fiz coisas mais difíceis. O que você quer é grande demais, eu consegui algo grande lá atrás, então eu posso conseguir isso aqui também. Mas isso requer consciência. Quando você conseguir debater com essa voz, você está ficando consciente. E essa consciência requer treino, não é do dia para a noite. Por isso você tem que estar em lugares que te lembrem constantemente disso. Já aconteceu isso com vocês? Daquela voz falar, puxa, não dou conta, não sou tão bom assim, eu não vou ter resultado, eu tô pagando mico na internet, estão me julgando. Já passou? Todos os dias? Quem mais aí já passou por isso? Só acontece comigo. Ninguém passou por isso aí? Só eu e meu marido passamos por isso? Conta aqui pra mim, meu povo. Aproveita e clica aqui no aviãozinho e já, dispara aí pro Brasil essa mensagem que a gente está trazendo. E aí, como que você vai se livrar disso? O tempo de deserto que você vai ter vai depender da atmosfera em que você vai viver. Por isso, um grupo de WhatsApp. Eu me comprometo com você. Eu não tô te cobrando nada, porque o tempo também é um ativo. O que você vai pagar é o ativo tempo. Para você estar comigo, com o meu marido, amor, não quero nem saber, mas você já tá envolvido já também. Comigo e meu marido, a gente falando para vocês a rotina que a gente teve durante anos patinando, voltando ao programa. Quando que a gente sentiu que beleza, agora sim as coisas estão acontecendo. Que aí é uma coisa que a neurociência chama de sincronicidade. E a vida com sincronicidade é uma vida mágica. Você já pensou viver com um pé no mundo real e um pé no mundo mágico? Flutuando nesse mundo e você percebe como a vida é maravilhosa. Você já percebeu? Eu conheci uma pessoa que disse que queria viver até os 50 anos. E eu pensei, puxa, por que essa pessoa quer viver só até os 50? E a pessoa contando um pouquinho mais sobre a lente que usa para ver a vida, eu entendi. Falei,
Se eu tivesse usando esse óculos também, eu não ia querer viver mais do que os 50, não. Então, ó, quando a gente muda a lente, a gente muda tudo. A vida fica incrível. Ah, eu não vou ter problema? Vai ter problema. E faz parte, isso é maravilhoso. Como é bom a gente resolver problema. Como é bom. É ouvindo isso, Jesus. Isso. É isso aí. Tenha fé. É exatamente isso, Bussolan. Que alegria ter você aqui. Que saudade. E sabe, uma coisa que eu aprendi também na jornada da vida, testando, caindo e levantando, que nós somos abençoados como nós temos coragem. E a coragem da gente viver uma vida extraordinária faz a gente viver a vida extraordinária. Deus abençoe. Valeu, Bussolan, você também. Tá tudo na Bíblia, o que a neurociência está trazendo agora, e eu quero trazer esses insights para vocês no grupo, descobertas recentes, mas que já estavam escritas há mais de 2000 anos. Tá tudo lá. E se a Bíblia não for um livro religioso, e se a Bíblia for um livro espiritual, mas que nos leva ao quê? À evolução, a nos tornar pessoas melhores. Meu filho trouxe uma coisa que eu achei maravilhosa. Ele disse: Deus é incrível. Ele criou o game, que é o mundo. Ele deu o manual, que é a Bíblia. E ele ainda nos deu um modelo, que é Jesus. Vocês já pararam para pensar? Quando meu filho falou isso, eu... verdade, filho. Que tudo, né? E como tem gente que passa pela vida sem saber disso. Porque a ignorância, ela é conveniente. Porque não é fácil mudar. Então, quando você percebe que sim, você é o responsável. Ai, Deus, muda a minha vida. Deus já mudou, Ele já deu tudo para você mudar. Agora é tua vez de fazer as coisas. Ai, Deus fez milagre na vida do fulano e não faz na minha. E se não for culpa de Deus, você está colocando na conta de Deus, mas se a responsabilidade for sua, e às vezes fulano que viveu o milagre fez algo que você não fez, acessou um conhecimento que você não acessou e colocou em prática porque ele foi para o desconforto, desconfortável. Foi fácil para Jesus ficar 40 dias, 40 noites sem comer, ir para o deserto. Ele não acessou o desconfortável, ele já não estava ensinando para a gente coisas em tudo, em cada detalhe, Meus filhos estão bem, sim, Bussolan, graças a Deus. Meu marido também está bem, ele também está aqui na live. Gente, é tudo sobre isso. Eu quero unir, eu quero provar para vocês que o que? Espiritualidade e neurociência não são opostos. É a mesma coisa em linguagem diferente, tá? Hoje a neurociência prova que é o que? Exames, preto no branco, é mostrar que realmente a forma que a gente pensa, que Provérbios já nos dizia, que aquilo como a gente enxerga o mundo, aquilo que a gente sente no nosso coração, assim é. A neurociência hoje nos prova que pessoas, experimentos, não é coisa que alguém, eu acho que é, não, experimentos, grupos que pegaram e falaram assim, você não acredita, mas agora você vai começar a dizer que a vida é boa, a vida é linda, você se ama, coisas que vão acontecer de forma programada, e pessoas tiveram um determinado resultado X e outras pessoas que eram pessimistas, reclamonas, tiveram outro resultado. Por que isso acontece? Porque existem coisas que vão nos levar ao resultado que a gente quer. Não sei o que você está buscando, não sei o que você quer, mas eu estou te oferecendo uma oportunidade. Entrar em um grupo de WhatsApp, onde você vai experimentar uma frequência elevada, tá? O nome desse grupo é Eleve, para você elevar a frequência. Você vai ter um desafio, não vai ser fácil, tá? Acordar cedo, ouvir o áudio que a gente vai colocar lá e eu vou colocar desafios diários para você. Esses desafios diários você vai cumprir, não é para mim, é para você mudar a narrativa na tua cabeça.
É para você falar, cara, não é que eu fiz isso mesmo? Se eu dei conta de fazer isso, eu posso fazer mais o quê? Você pode fazer tudo porque você é sem limites. Deus te deu a oportunidade de ter uma vida sem limites. Oi, Ivana! Minha sogra linda, maravilhosa, beleza, Ivana. Dia 1º de fevereiro, um grupo de WhatsApp que vai trazer algo diferente, tá? Eu vou trazer para você desafios. Quem tiver no grupo vai fortalecer essa atmosfera, porque não é só eu que vou estar falando. Vocês vão colocar lá as evidências, porque outras pessoas vão falar, puxa, fulano fez, eu também consigo fazer. E quem vai estar falando, né, eu vou estar conduzindo ali vocês no grupo, não é ninguém que tipo, meu Deus, veio de uma situação favorecida, não. Eu sou mãe de 3 filhos, sou esposa, empreendo, eu tenho uma vida agitada, eu tenho uma vida que tem um tempo sim cronometrada, porque eu desempenho várias atividades, mas eu tô doando isso aqui, gente, eu tô doando, eu tô entregando para vocês aquilo que fez efeito para mim, eu quero que transforme também a vida de vocês. Então, ó, o link do grupo vai estar na bio. Isso, o link do grupo vai estar na bio, sim. Eu vou colocar o link no grupo lá, tá? Então, já respondendo aqui, o link do grupo vai estar lá na bio, vocês vão clicar lá, vão entrar nesse grupo. Eu já vou disponibilizar hoje pra gente já ir entrando, mas vocês já sabem que os desafios vão acontecer a partir de 1º de fevereiro. Os desafios que vão fazer você se tornar alguém sem limites, a viver o sobrenatural no mundo natural. Coisas que eu apliquei na minha vida, eu não tô falando para vocês, nossa, faça isso. Não, são coisas que eu apliquei na minha vida e qual mentalidade que isso me proporcionou. E eu vou provocar isso em vocês. Olha, isso, não quero dar muito spoiler, mas basicamente é isso. Então, eu coloquei em prática os resultados que tivemos, não sozinho. E sabe o que é mais legal? Os resultados que tivemos quanto família. Então eu quero trazer isso para vocês. Então, repetir a hora. Toda quarta-feira, às 7 horas, eu tenho um live aqui com vocês. Já é o meu compromisso. Eu já reservei aqui meu tempo para estar entregando de coração esse conhecimento. Também é a minha oferta de tempo que eu faço para vocês. E no grupo, todos os dias, 5 horas da manhã, eu vou entregar um live, uma mensagem, todos os dias, durante 7 dias. Eu vou entregar para vocês um áudio, eu vou gravar, onde vocês vão ver elevar a frequência. Lá vão ter desafios também ao longo do dia para vocês cumprirem. Alguém tem mais alguma pergunta para fazer? Sim. 5 horas da manhã vai ser o desafio. Vocês topam esse desafio comigo? E aí vocês vão me dizer o que vai acontecer depois de uma semana. Vocês vão me dizer. E eu garanto que vocês vão entrar de um jeito e vão sair de outro. Eu estou dando a minha palavra, gente. Vocês vão entrar de um jeito no grupo, depois de uma semana vocês vão sair de outro jeito. Só faz. É uma semana. Vocês não estão pagando nada. É minha oferta de tempo. Eu tô abrindo a rotina que eu faço todos os dias com o meu marido, que ele inclusive tá aqui na live. Eu tô compartilhando com vocês essa rotina para que vocês também possam colocar em prática, tá? Por que eu tô fazendo isso? Porque se eu vivo em um mundo bom, eu preciso, se outras pessoas viverem num mundo bom também, a gente constrói juntos um mundo cada vez melhor. É sobre isso. Então, é algo de utilidade pública, tá? Manda, convida, depois que vocês entrarem no grupo, eu vou disponibilizar o link para vocês compartilharem com o máximo de pessoas possíveis, para a gente criar uma atmosfera de alta frequência. Você topa? Quem topa aí? Quem topa, escreve aqui nos comentários, eu topo, eu quero ver quem topa participar de um movimento. O nome desse movimento é Eleve. Eu sempre tive o Eleve, já abri uma mentoria coletiva lá atrás chamada Eleve.
E esse nome é leve para mim, ele faz tanto sentido na minha cabeça, eu já sonhei com esse nome é leve, eu sei que é algo grandioso. Todos os dias que eu acordo, eu declaro isso, Deus tem um plano único, específico e grandioso para minha vida. E através de mim, eu sou um instrumento nas mãos dele, eu não sou ninguém, eu sou apenas um instrumento que eu quero inspirar e ativar pessoas a viver uma vida extraordinária. Esse é o meu propósito. E eu assumi esse compromisso. Quando eu me sentisse plena, realizada, ainda estou na jornada. Mas eu não vou esperar ficar pronta, porque nessa vida a gente sempre vai estar no processo de transformação. Eu não vou esperar mais para entregar o que eu tenho. O que eu tenho, eu sei que é de valor, eu sei porque eu vivo isso, então o que eu tenho, eu já posso ajudar alguém a chegar até aqui também. Durante o último ano eu vivi coisas sobrenaturais. Eu e meu marido vivemos coisas como família, pessoas que a gente não imaginava, hoje são amigos. Portas que a gente nem imaginava são abertas para nós. E eu passei um tempo sem divulgar isso, porque o processo às vezes as pessoas não querem conhecer, mas eu quero compartilhar depois um pouco mais com vocês sobre isso. E o melhor de tudo, um amor pela vida, um amor tão grande por fazer o bem, pela vida, por entregar o nosso melhor aqui na Terra, porque nenhum de nós é daqui. Todos nós partiremos. Você já pensou que daqui a alguns anos ninguém mais que está aqui estará? Eu vi um vídeo falando daqui a 50 anos. Basicamente todas as pessoas que você conhece não vai estar aqui. Daqui a 100 anos toda a população da Terra vai ter trocado. Então é sobre isso. Somos muito gratos por tudo que estamos aprendendo. E aí a gente vai compartilhar com vocês. Beleza, pessoal? Então por hoje é só, fiquem atentos lá na bio que eu vou compartilhar o link do grupo. Um beijão no coração de vocês. Vocês são muito amados.